Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai falar da indução matemática. Tá? Na verdade, ela já apareceu para a gente, né, lá na primeira aula, quando a gente foi provar a corretude de um algoritmo, né, eu comentei com vocês, né, que o que a gente estava, os passos que a gente estava realizando ali, né, o passo de inicialização, o passo de manutenção, eles estavam relacionados com a indução matemática. Tá? Então, a gente vai ver hoje, né, que além, né, do auxílio na prova de corretude, a indução matemática é também uma ferramenta importante aí na parte de projeto de algoritmos. Tá? Através da indução matemática, ela vai me dar os passos para que eu possa construir algoritmos que a gente vai ver que normalmente são recursivos. Inclusive, a gente vai fazer o exemplo de um algoritmo na aula de hoje. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso tudo. Bom, então, para a gente começar a falar de indução matemática, né, a gente começa aqui primeiro com um exemplo, né, só para a gente capturar a ideia que está por trás da indução matemática. Tá? Então, é meio que um exercício. Né? Então, esse exemplo diz, né, imagina que você está numa escada, né, que é infinitamente alta, tá? E você quer saber se você é capaz de chegar a um degrau bastante alto nessa escada. Tá? Então, suponha que você faz as seguintes hipóteses sobre a sua capacidade de conseguir subir nessa escada. Então, primeiramente, né, você supõe que você consegue alcançar o primeiro degrau da escada. Né? E depois você supõe, né, que chegando a um degrau, você é sempre capaz de alcançar o próximo degrau. Né? A gente percebe aqui, né, se a proposição 1 e a condicional 2 forem ambas verdadeiras, né, o que isso vai me levar? Né? Então você consegue chegar no primeiro degrau da escada. Bom, dado que você está no primeiro degrau, você consegue chegar no próximo. Né? Dado que você está no próximo, você consegue chegar no outro. Então, o que você acabou de mostrar, né, se essas duas suposições estiverem corretas, é que de fato você consegue chegar a qualquer degrau dessa escada. Tá? Então, a indução matemática, que nem a gente vai ver, ela segue exatamente essa ideia, né, desse exemplo aqui da escada. Tá? Então, vamos olhar isso mais de perto. Então, a gente vai falar aqui de dois princípios, né? Agora nós vamos formalizar o primeiro princípio da indução matemática, depois a gente vai falar do segundo princípio da indução matemática. Tá? Então, a gente pode utilizar, né, aquela ideia da escada lá para provar, né, propriedades matemáticas, né, de um determinado problema que a gente tenha. Tá? Então, formalmente, né, o que estabelece o primeiro princípio da indução matemática? Né? Para uma proposição na forma P de n, a gente já vai ver um exemplo daqui a pouco, tá? Onde n é um número inteiro positivo. Tá? Então, para provar que P de n é verdadeiro para qualquer n, né? Lembra da escada lá para qualquer degrau? Então, primeiro, eu preciso provar que P de 1 é verdade, né? Seria o nosso primeiro degrau lá na escada. Tá? E eu preciso, dado que eu estou num determinado degrau, né? Ou seja, se P de k é verdade, então eu preciso provar que P de k mais 1 é verdade. Se eu conseguir fazer isso, então está provado que P de n é verdadeira também. Tá? Só que uma questão, né, que se coloca aqui na indução matemática, a gente precisa saber desde o início, né, qual que é a forma exata, né, da propriedade, quem que é o P de n que a gente está querendo mostrar aí. Tá? Então a indução matemática ela não é uma demonstração exploratória. Tá? Então a gente precisa, né, saber desde o início, né, o que a gente está querendo provar, né, a gente só vai confirmar, né, se aquela conjectura está correta. Tá? Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo agora, aplicando, né, um primeiro exemplo matemático. Né? Então esse primeiro exemplo aqui, imagina, né, que a gente está preocupado, né, com a árvore genealógica da família Silva. Né? Então o problema diz o seguinte para a gente, né? Olha, o ancestral Silva lá atrás, né, casou e teve 2 filhos. E ocorre algo nessa família. Né? Toda vez, né, que nascem filhos, né, cada filho tem mais 2 filhos. Né? Então, né, o que a gente percebe é que o número de descendentes, né, na enésima geração parece ser 2 na n, né, porque a cada geração, né, o número de descendentes dobra. Tá? Então eu quero provar que isso é verdade. Então olha só, para a gente fazer isso, né, a gente tem que seguir, né, 3 passos, né, que tem a ver com o que a gente acabou de discutir lá atrás. Então primeiro eu preciso provar, né, o passo básico, né, P de 1, né, provar que ele é verdadeiro. Depois eu vou supor que eu estou em P de k e preciso provar que P de k mais 1 é verdade também. Tá? Então, olha só, como que ficaria para a gente. Né? Então, aqui o primeiro passo
O que a gente tem? P de 1, né, são os primeiros descendentes, né? O que a gente viu lá? Que lá a primeira geração foram 2 filhos, né? Mas 2 é igual a 2 elevado à primeira, né? É 2 elevado a n, né? Só que agora com n sendo igual a 1. Bom, então está provado aqui. Né? O caso base, de fato, se verifica. É verdade. Né? Então, utilizando aquela fórmula, de fato, eu consigo chegar, né, no caso base. Tá? Depois, eu vou assumir que eu estou na késima geração, né? E eu preciso provar, então, né, que a késima mais uma geração ela pode ser descrita através de 2 na k mais 1. Né? Bom, eu estou aqui na késima geração, né, então eu estou assumindo que ela é representada, né, eu consigo calcular o número de descendentes como sendo 2 na k. E a gente viu que a cada geração o que ocorre? Dobra o número de descendentes. Né? Então na geração k mais 1 eu vou ter o quê? 2 vezes o número de descendentes que eu tinha na geração pk. Que é 2 vezes 2 na k, que na verdade é o quê? 2 na k mais 1. Né? Então eu acabei de mostrar que se eu verifico o pk, pk mais 1 é verdade também. E isso, né, conclui, né, a nossa demonstração. Então, aquela nossa primeira asserção, né, que P de n era igual a 2 na n, ela é válida para qualquer valor de n. Tá? Bom, vamos falar agora do segundo princípio da indução matemática. Tá? O que acontece? Em algumas situações é difícil da gente mostrar isso daqui. Tá? Que se pk é verdade, pk mais 1 é verdade. Então existe, né, o segundo princípio que, dependendo do problema que eu tenho, às vezes é mais interessante utilizar ele. E o que diz? Né? Ele diz o seguinte, ele muda aqui na segunda proposição, né, e ele supõe que se P de R é verdadeiro, né, ou seja, agora eu não estou falando mais de P de K, mas eu estou falando de um intervalo. Né? Estou dizendo de um P de R, onde esse R aqui, né, é um valor entre 1 e K. Né? Então, a minha proposição é que P de R é verdadeira para todo inteiro R entre 1, né, e K, e aí eu só preciso provar que P de K mais 1 continua sendo válido. Tá? Então, em algumas situações, isso pode ser interessante. A gente vai ver um exemplo na sequência aqui. Tá? Então, olha só. Imagina aqui, né, que a gente tem uma linguagem de programação, né, que foi projetada com a seguinte convenção para operação de multiplicação. Tá? Então, o que é a convenção? Um único fator ele não precisa usar parênteses. Tá? Mas se eu fizer o produto entre 2 fatores, né, A vezes B, eu sempre preciso utilizar um par de parênteses. Tá? Então, por exemplo, esse produto aqui de vários fatores, né, ele poderia ser escrito, contanto que eu sempre respeite, né, eu tenho um número par de parênteses para cada multiplicação que eu fizer entre fatores, né, ele poderia ser escrito dessa forma, ou poderia ser escrito dessa forma aqui. Tá? E o que a gente quer mostrar? Né? A gente quer mostrar que qualquer produto pode ser escrito com um número par de parênteses. Então, vamos utilizar, né, o segundo princípio da indução para tentar demonstrar isso daí. Tá? Bom, então primeiro a gente precisa provar o caso base. Né? Então o caso base o que é? Né? Para um único fator. A gente viu que para um único fator eu não preciso de parênteses, ou seja, 0 parênteses. 0 parênteses é um número par. Então está provado aqui o caso base. Tá? Bom, agora a gente vai utilizar, né, aquela segunda asserção lá para permitir a gente provar, né, pk mais 1. Tá? Então o que eu vou supor aqui? Tá? Eu vou supor, né, que qualquer produto de R fatores, né, que era, né, a premissa lá da linguagem, pode ser escrito com um número par de parênteses. Tá? Então, considera, por exemplo, né, que eu tenho um produto P com K mais 1 fatores. Tá? Então, é esse cara que eu estou interessado em mostrar. Tá? Então, P, né, esse produto K mais 1 fatores, eu posso decompor ele, né, em 2 produtos. Né, um produto S e um produto T, onde o produto S tem R1 fatores, onde esse R1 é menor do que K, tá? E T tem R2 fatores, onde R2 também é menor do que K, né? É o que está sendo dito aqui. E de tal forma que R1 mais R2 seja igual a K mais 1. Né? Então, pela hipótese da indução, né, S e T, cada um deles tem um número par de parênteses. E, portanto, PK mais 1 também vai ter um número par, né? Porque eu vou utilizar 2 parênteses agora para fazer esse produto. Né? Então, é o que está sendo mostrado aqui. Então, né, o produto de um número R de fatores com R entre 1 e K, né, tem um número par de parênteses. Eu estou pegando aqui um produto de R1 fatores, chamando de S. Eu sei que ele tem um número par de parênteses. Pegando um outro produto de R2 fatores, chamando de T. Eu sei que ele também tem um número par de parênteses. E sei que a quantidade de fatores
R1 mais R2 é exatamente K mais 1. Né? E agora eu estou escrevendo, né, esse produto como sendo S vezes T. Né? E aí eu estou usando os dois parênteses lá que a gente viu no início do enunciado da nossa linguagem, né, qual que era a restrição lá para a gente representar a multiplicação. Tá? Então eu tenho um número de parênteses R1, que é par, um número de parênteses R2, que é par, mais dois parênteses. Então, de fato, o meu número de parênteses total é um número par. Tá? Então aqui a gente usou o segundo princípio da indução matemática. Bom, e como que a gente pode usar esse resultado, então, para utilização em algoritmos? Né? Bom, a primeira maneira é através, né, para mostrar corretude. Né, aquilo que eu comentei com vocês no início da aula lá. Né? Então a gente, inclusive, utilizou lá, quando a gente utilizou as invariantes de laço, né? Então quando a inicialização correspondia ao caso base que a gente acabou de falar aqui. Né? E a manutenção correspondia exatamente ao K mais 1, né? O próximo passo. Né? Bom, só que a novidade para a gente nessa aula é isso daqui, né? Que a indução ela pode ser utilizada aí, né, no projeto de algoritmos. Tá? Então o processo ele vai resultar em algoritmos recursivos, que nem eu comentei com vocês lá no início da aula. Tá? Algoritmos recursivos são algoritmos que fazem chamada a si mesmo. Tá? Em boa parte dos casos é relativamente simples eu converter um algoritmo recursivo em um algoritmo iterativo, a gente inclusive vai fazer isso na aula de hoje. Tá? Frequentemente esses algoritmos eles são eficientes, embora existam casos, né, que eles não sejam. Tá? E um benefício imediato, né, que é o uso, né, correto da técnica, né, nos dá a prova de corretude do algoritmo. Né? Porque o que vai acontecer? A gente vai partir da indução matemática, que é uma prova matemática de que aquilo está correto, e a partir dessa indução é que eu vou construir o meu algoritmo. A gente vai ver na sequência aqui. Né? Eu vou pegar lá o caso base vai virar, né, uma parte do meu algoritmo. Né? Eu vou pegar, né, a prova de K mais 1, aquilo vai virar outro pedaço do meu algoritmo. Tá? A gente vai ver isso na sequência. Então, se eu fizer isso, né, como eu já provei indução matemática, né, isso daí me auxilia na prova de corretude do meu algoritmo. Então, olha só, quando a gente aplica o processo de indução na construção de algoritmo, a gente tem que a resolução do caso base da recursão corresponde ao caso base da indução. Os passos de recursão, né, ou a recorrência, né, as chamadas, correspondem à aplicação da hipótese P de K, então P de K mais 1 é verdade também. Tá? E a execução completa da recursão corresponde exatamente a eu fazer, né, a determinação da solução do meu problema. Tá? Aqui só para a gente formalizar, né, que a gente está falando aqui de recorrência, recursivo, né, recorrência é uma expressão, né, que descreve uma função em termos dela mesma. A gente vai ter, né, ainda essa semana uma aula que a gente vai falar só de recorrência. Tá? Aqui é só para a gente ter uma primeira formalização. Então, olha só, vamos tentar então criar um algoritmo utilizando indução matemática para calcular o valor de um polinômio de grau m. Tá? Então imagina que eu tenho um polinômio aqui de grau m, né? E eu tenho um valor de x. Né? Eu quero saber qual que é o valor daquele polinômio para uma entrada que eu vou entregar para aquele algoritmo. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever um algoritmo que recebe essas entradas, né, os coeficientes, recebe um valor de x e vai tentar determinar qual que é o valor do polinômio. Tá? Então, por hipótese, o que a gente vai assumir? Né? Que qualquer polinômio de grau m, né? Ou seja, na verdade que a gente está definindo o nosso P de n, né? Ele pode ser calculado a partir dessa expressão aqui. Tá? Ou seja, P de n é somatório, né, de i igual a 1 até n, de a i menos 1, x na i menos 1. Tá? Bom, então a gente primeiro precisa mostrar aqui o primeiro passo, né? O caso base. Bom, o caso base o que é? Quando eu tenho somente um coeficiente, né? P de 1, seria f de 0, né? Eu teria somente a 0 aqui. E de fato, né, se eu aplicar agora isso nessa expressão, né, que a gente está assumindo, eu vou ter aqui o quê? Somatória de 1 até 1, de 1 menos 1 vai dar 0, x na 0 é 1, que vai dar a na 0, x na 0, que é igual a 0. Então, de fato, o caso base se confirma aqui nessa situação. Agora, o que eu vou assumir? Agora eu vou assumir que eu estou, né, um polinômio com k coeficientes, ele pode ser descrito através dessa expressão aqui. Né? E agora eu preciso mostrar que um com k mais 1 também é válida essa expressão. Tá? Então eu preciso agora mostrar k mais 1. Mas quem que vai ser p de k mais 1 aqui? Né? Na verdade, p de k mais 1
é o valor, o próximo valor do próximo passo, ele é obtido de PK mais o coeficiente, né, multiplicado por x na ordem, né, do próximo elemento do meu polinômio. Tá? Então, na verdade, é o valor de PK mais AKX elevado a K. Então, isso daqui, na verdade, se eu jogar para dentro desse somatório, né, incluir esse valor, simplesmente vai aparecer esse K mais 1 aqui para mim. Então, de fato, P de K mais 1 é somatório de I igual a 1 até K mais 1, de A de I menos 1, X na I menos 1. Tá? Então, está aqui, está provado, né, P de K mais 1. Bom, agora a gente precisa usar esses resultados aí para construir o nosso algoritmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, a partir da aplicação do primeiro princípio da indução, a gente obtém o quê? O caso base vai nos dar condição, né, condição base para iniciar a recursão. Tá? A gente pode realizar a recursão através da própria chamada do algoritmo, né? Tudo isso a gente vai fazer na sequência. Tá? E a gente percebeu o que? Através daquela construção, inclusive quando a gente fez o P de K mais 1, né? Que a cada chamada, né, é somado o quê? Exatamente esse valor aqui, né? A L x na L, né, para a elésima chamada, tá? Então, a gente vai utilizar esses resultados agora para construir o nosso algoritmo. Então, olha só. Então, para calcular, né, o valor, né, de um polinômio f de m, dessa forma aqui, então a gente supõe, né, que vai ser fornecido para o algoritmo, né, a ordem do polinômio m, um vetor com o valor dos coeficientes, né, de A0 até a m, tá? E o valor de x. Né, que eu quero calcular. Né? Eu quero calcular o polinômio para um determinado valor de x. Tá? Então está aqui. Né? Então, essas daqui são as entradas do meu polinômio. Bom, olha só, olha o caso base aparecendo aqui. Lembra o caso base da indução? O que a gente viu no caso base? O que é? O meu polinômio é igual a 0, não é? Olha ele aqui. Ó. Então, o que acontece? Se m for igual a 0, o algoritmo simplesmente devolve a 0. Quem que é a 0? A 0 é exatamente o primeiro coeficiente do polinômio. Ótimo. Agora vamos supor, né, que a gente está querendo calcular um polinômio que não é de grau 0, né, um grau maior do que 0. Daí entra, né, exatamente a questão da recursividade. Então, só para a gente, só dar uma limpada aqui para a gente enxergar melhor. Então, o que vai acontecer aqui? Se m não é igual a 0, o que eu faço? Eu chamo o próprio algoritmo. Olha aqui, ó. Quem que ele devolve? Ele devolve calcula polinômio. Quem que calcula polinômio? É o próprio algoritmo, aqui, ó. Ele está fazendo uma chamada a ele mesmo, mas com um detalhe. Ele está passando um grau do polinômio a menos. Então, a cada chamada recursiva, eu vou decrementando o grau do polinômio. Então, na verdade, eu tenho aqui o grau m, ele chama, né, o polinômio de grau m-1, m-2, m-3, e ele vai caminhando aqui no sentido da recursão, até ele chegar lá no caso base. Até que ele vai chegar uma hora que vai ser 0, ele vai cair exatamente na situação do caso base. E aí, o que acontece? Essa chamada aqui, então, retorna a 0 para a próxima chamada. E essa chamada aqui vai retornar o quê? A 0 mais a 1, x na 1. Vai retornar para cá. Essa daqui vai retornar o quê? A 0 mais a 1, x na 1, mais a 2, x na 2. E assim, eu vou retornando até eu chegar na solução inicial, né, que corresponde, de fato, ao cálculo do meu polinômio como um todo. Tá ok? Então, vocês veem que a gente aplicou, né, exatamente, né, os passos da indução para a gente poder construir aqui o nosso algoritmo recursivo. Tá? Bom, e vamos dar uma olhada como que ficaria uma versão iterativa desse algoritmo. Então a gente tem aqui de novo, né, agora eu tenho uma versão iterativa, ou seja, o algoritmo não está fazendo uma chamada a ele mesmo, né, não está fazendo uma chamada recursiva. Tá? Então eu tenho aqui o caso base, né, então, né, se a minha função, né, o valor do polinômio, ele começa com A0, né, então se m for igual a 0, ele simplesmente devolve o A0. Se não, né, eu entro nesse laço aqui e vou executar esse laço aqui, de 1 até m. Né? Utilizo aqui esse xn, eu inicializei com 1 aqui, na verdade é uma variável auxiliar, ele corresponde a x, depois x ao quadrado, depois x ao cubo, né, e assim até x na m. Né? Então a gente percebe que a cada passo aqui, ó, eu vou fazendo x vezes o valor anterior dele. Tá? E qual que vai ser o valor do polinômio? Né? Aqui, na verdade, a gente tem uma recursão. Né? Eu tenho que f vai ser o quê? O último valor calculado de f, mais aquela parcela aí, x na ele naquele momento. Tá? Então, ele vai fazer isso até chegar em m, e aí eu tenho o valor final, né, do meu polinômio. Tá? Então, a gente tem aqui, né, na verdade, esse f igual a f mais ax na n corresponde àquela nossa expressão que a gente viu lá do pk mais 1 igual a pk mais
AKX na K. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês hoje, falar da indução matemática como ferramenta aí não só de corretude, mas também, né, da parte de projeto de algoritmos, tá? Ela vai aparecer ainda várias vezes para a gente, né? A gente vai utilizar a indução matemática aí em outras estratégias que a gente vai ver ao longo do curso, né? Mas a ideia era que vocês capturassem, né, o significado, né, e a implementação da indução matemática e a aplicação dela tanto na parte de análise de corretude quanto de projeto de algoritmos. É isso, pessoal. Até a próxima aula, então.